Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, entrando ao vivo aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre osteopatia pediátrica. Então eu convidei o Dr. José Eduardo para fazer parte dessa live com a gente. E vou esperar ele entrar aqui uns minutinhos para a gente dar início à live. A gente vai falar um pouquinho dessa prática que tem ganhado cada vez mais a minha admiração, né? Vários resultados muito bons no consultório quando a gente indica a osteopatia pediátrica. E o Dr. José Eduardo já tá aí, ó. Boa noite, vou esperar ele pedir para entrar, para a gente começar a nossa live. E a osteopatia tem ajudado muito, assim, né? Principalmente em casos de refluxo, a gente vai falar um pouquinho sobre as indicações da osteopatia pediátrica. Então, eu vou só esperar o Dr. José Eduardo pedir a solicitação aqui para a gente começar. Sejam muito bem-vindos a todos. Tem muita gente nova no perfil esses dias. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra aqui do Criando Sem Crise. Trabalho com pediatria integrativa e acho que é muito bacana a gente unir forças com outras especialidades para garantir o melhor cuidado aí para as nossas crianças. Então, vou só esperar Dr. José. Você pode pedir a solicitação aqui para participar da live, para a gente começar. A osteopatia ela pode ser usada, gente, inclusive como... Tá, aí aqui. É que às vezes dá para pedir solicitação direto. Vamos ver. Acho que vai dar certo. Aí, boa noite. Boa noite. Um prazer conhecê-lo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu. Estou muito honrado, feliz em poder falar um pouquinho da osteopatia para os seus seguidores. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu te sigo há não muito tempo. Eu conheci você através de uma paciente uma paciente que a gente tem em comum e sigo Tá outros cortando. osteopatas aqui de região. Eu acho que o teu tá cortando. Está. Você está me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Ainda tá cortando. Será que para vocês que estão na live aí, tá cortando só para mim ou para todo mundo? Para mim, o seu vídeo às vezes dá uma tremidinha, mas o meu parece estar bom aqui. Deixa eu ver se alguém pode responder pra gente, pessoal. Nanai, você tá me ouvindo? O Agora áudio eu tô tá ok? ouvindo bem. Então tá bom. Agora tá tudo bem. Ó, legal. Hum. Então, comecei a te seguir há pouco tempo e já vi muito conteúdo seu e tô adorando, assim, de seguir outros osteopatas. Já faço uso na minha prática clínica, já indico, já Que legal. da osteopatia também, já me salvou de muitas lombalgias aí. E acho que cada vez mais a gente consegue integrar isso na prática pediátrica, né? Sim. Eu fico Daí, muito contente de ter profissionais como você que tem a cabeça aberta para esse tipo de especialidade, né? Não é comum. Eu acredito pela osteopatia ser muito nova no nosso país, mas não é comum, principalmente os médicos, por não conhecerem muito a osteopatia, entender a importância que ela tem para o paciente, seja ele adulto ou bebê. muito bom. Doutor José, se apresenta para o pessoal aqui, fala onde você atende, que acho que você atende em vários lugares, né? Sede Prudente, mas atende em Tá São normal Paulo. para todo mundo, mas para mim aqui tá travando. Eu vou ver a velocidade. Eu vou ver a velocidade da minha internet, porque tá tudo normal aqui, mas está travando. É para Só um o seu minuto. vídeo traz bom um pouquinho. Tudo bem, a gente tenta te convidar de novo. Tá. Você quer sair e entrar de novo? Você acha melhor? Vou ver se o Dr. José reconecta aqui de novo para a gente voltar. Mas vou contar um pouquinho para vocês da osteopatia, né? Então, o assunto da live, Paula, é osteopatia na pediatria. Então, quais as funções da osteopatia e como que a gente pode aplicar na prática clínica em relação ao cuidado dos bebês. A osteopatia, gente, inclusive eu assisti uma live recente da doutora Denise de Carvalho, não sei se vocês seguem, mas é uma gastroenterologista super renomada, e ela fez
uma live com o osteopata. E muitas doenças conseguem ser diagnosticadas através da osteopatia. Eu achei super interessante. Eu já estudei um pouco do assunto, né? Não sou especialista nisso, mas tenho indicado para os meus pacientes no consultório que tenho visto resultados muito bons, né? Principalmente aí associados à doença do refluxo, a pacientes com torcicolo, aquele paciente que tem vício para mamar, que mama vira só de um ladinho da cabeça, ou tem dificuldade de mamar de um dos lados, né? A Nájila falando que a Maria Clara já fez 3 sessões, inclusive é um paciente nosso em comum aí, do Dr. José Eduardo. Pacientes, então, que nascem com algum vício de posição relacionado ao tempo do trabalho de parto, né? Muitas vezes bebês pélvicos podem ter alterações na pelve. Então, muitas coisas podem ser auxiliadas, né? Bom, acho que o Dr. José Eduardo vai explicar pra gente mais a fundo, né? Como que funciona. É claro que é sempre bom um conjunto, né, de especialidades atuando. Às vezes é preciso alguma medicação, é preciso algum tratamento alopático, né, um tratamento tradicional, mas muitas vezes a gente consegue associar a osteopatia e com excelentes resultados. Inclusive, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a osteopatia preventiva no recém-nascido, né? Então tem muito bebê que se beneficia muito de osteopatia preventiva. Vamos ver se ele entra aqui de novo pra gente voltar a conversar. Para vocês está tudo bem a live? Vocês conseguem me responder? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Quem está aí me assistindo, vocês conseguem ver? Aí. Pronto. Acho que agora melhorou. Tá, o pessoal está me ouvindo. Eu estou te vendo também. Acho que agora vai. Tá tudo bem agora? Acho que eu estou te escutando. Tudo bem. Então tá bom. Doutor José Eduardo, se apresenta. Eu estava te ouvindo aqui. também. Ah, que bom. Fala um pouquinho da sua história pra gente, conta um pouquinho sobre a osteopatia pra gente começar a conversar sobre as indicações, né, no recém-nascido. Sim. Bom, eu cursei fisioterapia, né? No Brasil, a osteopatia é uma especialidade do fisioterapeuta. Diferente dos Estados Unidos e da Rússia, que é uma especialidade do médico, e em muitos países da Europa é uma profissão independente, né? A minha história, eu ouvi falar da osteopatia ainda no início da faculdade. Naquela época, você podia cursar osteopatia antes de terminar a faculdade. Eu pude fazer isso, né? Depois que eu terminei a faculdade, faltava apenas um ano. No Brasil, a osteopatia que tem reconhecimento, tanto pelo COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, e também pela OMS, pelos órgãos internacionais, a formação dura 5 a 6 anos. E depois dessa... Mais osteopatia. Isso. E depois desses 6 anos, você tem a possibilidade de uma, entre aspas, né, subespecialidade, que é a pediatria. E no Brasil hoje a gente acaba tendo muito mais informações quando os grandes nomes da osteopatia pediátrica da França, da Alemanha, da Inglaterra vêm para cá passar os seus conhecimentos, né? E eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos com essas feras aí do mundo todo e aprender um pouquinho com eles. E desde então eu pratico a osteopatia. Lógico, no início foi só em adultos, né? Mas nos últimos 5, 6 anos o sucesso em alguns bebês, sempre aqui em Prudente eu não tinha indicação, né? Era a mãe que era minha paciente antes de engravidar, sabia dos benefícios, levava o bebê sem indicação, só que uma fala para a outra e o negócio foi ficando grande, né? Ai, que bom. E hoje em dia já tem muito profissional indicando, isso é bacana, né? A gente abriu um pouco a cabeça, abriu um pouco o leque. E pra gente que trabalha com área funcional, com área integrativa, é muito gostoso trabalhar em equipe, né? Eu sou suspeito a falar, né? Porque a importância de vários pontos de vista, né? Várias visões frente a um problema, a chance de cura, a chance de sucesso no tratamento aumenta muito, né? Eu não consigo fazer nada sozinho. Muitas vezes, eu coloco até aqui no meu Instagram os limites da osteopatia, que a gente pode chegar até um ponto, né? E em muitas situações a gente precisa
do auxílio do pediatra, do auxílio do fono, do psicólogo, do nutricionista infantil. E aqui em Prudente eu tenho essa chance de trabalhar com uma equipe multidisciplinar e os resultados são ótimos. Ai, que legal. Então, vamos começar a responder as perguntinhas, senão o povo fica ansioso aqui na live. Tá. Vamos Uhum. falar. Perguntaram sobre plagiocefalia. É uma coisa que eu falo muito lá no Instagram. Vou falar Uhum. meu ponto de vista, aí você fala a sua parte da osteopatia. Tá bom. A gente acho que tem muito a ver com o vício de posição, né, da cabecinha. Então, muitas vezes o bebê, pelo menos, né, o que a gente vê na prática, é que o bebê fica virado sempre para o mesmo lado, né? E aí começa aquela Uhum. deformidade. E muitas vezes a gente vai perceber quando é tarde demais, né? Quando o bebê já está lá com 3, 4 meses, que cada vez mais só a mudança de posição não é suficiente para correção. Às vezes a gente tem que mandar para o fisioterapeuta especialista, o neuro, para fazer aqueles capacetinhos que dá uma dó da criança, né? Mas a osteopatia pode prevenir a plagiocefalia, não é não? Sim. Eu falo da minha prática clínica, né? Os bebês que vão até meu consultório até o terceiro mês de vida, as chances são enormes de normalizar esses amassados na cabeça aí, que é assim que as mamães falam, né? A cabecinha do meu bebê é torta, a cabecinha do meu bebê está amassada, e o que os livros e a literatura dentro da osteopatia mostra é que principalmente a sincondrose esfenobasilar está associado a essas disfunções, porque toda a abóbora do crânio, tanto os ossos da face, eles se adaptam a essas disfunções da sincondrose esfenobasilar. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso vem do encaixe do bebê na pelve da mãe. Então, o osteopata faz uma avaliação de início nesses dois ossos do crânio, né? Para ir lá na causa mesmo. E quando isso acontece antes do terceiro mês, a chance de evolução é muito grande. O que pode acontecer também, quando não vem do encaixe da mãe, vem mais da parte posicional, são as disfunções na cervical alta, principalmente em C1 e C2. Então, esse aumento da tensão no pescoço do bebê, principalmente quando ele está encaixado, não falando agora de assimetria do crânio, tá? Quando ele está encaixadinho e ele tem uma lateroflexão, essa lateroflexão da cabeça dele, depois que o obstetra tira ele, a mamãe fala, ó, a cabecinha dele está normal, depois que eu percebi que ficou amassada. Isso tem muito mais relação com as disfunções de C1 e C2. Porque ele prefere. Acho que o vídeo do Dr. José deu uma travadinha aqui, vamos ver se volta. Vamos ver se volta aqui. Deu uma travadinha, mas vamos. Pessoal, só me dá um joinha aí, porque Agora, parou da doutora Marina para mim. Parou. acho que foi o seu vídeo que travou aqui. Ah, tá. Mas Não agora sei eu tô que. te ouvindo bem. Tá. Então, muitas vezes, quando a mãe não percebe, ou até o pediatra não percebe essa simetria no início, aí sim pode estar associada às disfunções na cervical alta. E essas disfunções vêm associadas também com outras, principalmente na parte cérvico-torácica, primeira costela, e o bebê tem essa preferência de ficar de um lado só, e às vezes isso desperta ele à noite, quando ele tenta virar para o outro lado. A mãe pode perceber quando a plagiocefalia, ou essa cabecinha amassada, está associada à disfunção cervical, que ele vai preferir mamar só de um lado, que quando Né? coloca do outro lado ele fica incomodado. Então, o osteopata sempre vai olhar para a plagiocefalia de duas maneiras. Ela pode vir do encaixe na pelve da mãe, e quando isso acontece, uma avaliação precisa na assimetria dos olhos, que vem comandando da disfunção do esfenoide. Você perceber que seu bebê tem um olho mais aberto ou mais fechado do outro lado, um olho mais alto, o outro mais baixo. Assimetrias nas orelhas, uma orelhinha mais aberta e mais fechada que a outra. Isso indica disfunções na sincondrose esfenobasilar, que vai comandar todos os outros ossos, tanto da abóbora como da face. Pode dar mordida cruzada, pode dar problemas, ter maior predisposição a problemas respiratórios por causa dessa assimetria da face. Entendeu? Então,
Primeira coisa, eu olho para as assimetrias e vejo se isso existe. Segunda coisa, eu vou olhar para a cervical alta. Aí, muita gente acha que a plagiocefalia, né, as deformidades cranianas, são uma questão estética apenas, né? E não tem Uhum, nada só de estético, tem muito questão funcional mesmo. A gente vê alterações mandibulares, alterações maxilares, alteração na mordida, né? Alteração uhum. na articulação temporomandibular. Então, é muito importante que a gente faça a correção, né? Claro que algumas levinhas, que tem só alguma coisinha ali, pode ser só uma questão estética, mas quando ela é mais grave, com certeza dá bastante alteração funcional, né? O que o senhor falou de rinite, sinusite, problemas respiratórios. Eu já vi até relato de caso de assimetria ocular, de compressão do nervo óptico por conta de Sim. plagiocefalia. Então, é super Uhum. importante fazer esse diagnóstico, né? E você usou a palavra correta, que é funcional. é, A palavra mas funcional para osteopatia é o que é mais importante dentro da osteopatia, porque para a gente tratar, eu sou professor, eu faço parte de uma escola, né? E eu sempre falo para meus alunos, você tem que correlacionar anatomia, fisiologia, né? Porque a base da osteopatia está nisso, no estudo aprofundado da anatomia, biomecânica e fisiologia. Então, uma disfunção, por exemplo, atrás da cabecinha do bebê pode estar relacionado com o nervo vago, que vai fazer todo o comando gastrointestinal desse bebê, e uma plagiocefalia pode muito bem estar associada ao bebê que tem refluxo, por exemplo. A assimetria craniana, essas alterações, a gente tem que olhar com uma atenção muito, muito importante e com o objetivo de corrigi-las sempre. legal. E, doutor José, você percebe alguma diferença em relação assim, ao tempo de trabalho de parto? Se o parto foi mais prolongado, a criança tem mais alteração? Você percebe isso? Sim, sim. Além de eu perceber clinicamente, a literatura ela dá essa segurança. Os trabalhos que têm um tempo maior, os partos que têm um tempo maior, tende a dificultar mais essa mobilidade dos ossos do crânio. Tem um autor que eu gosto muito, chama Francisco Fajardo, que ele é espanhol, e logo no início do livro dele ele fala que o, o parto normal, quando o bebê passa pelo canal da mãe, osteopaticamente falando, né, esse aperto que ele passa pelo canal, ele geralmente corrige, é como se fosse um reset, né? 80% das disfunções dos ossos da face. Então, a mordida, a respiração, tudo isso pode ser corrigido durante a passagem do bebê no canal do parto. E Legal. quando isso na Europa, por exemplo, não acontece, o osteopata está presente junto com o pediatra e com o obstetra, principalmente na França, né, na Inglaterra tem muito também, no momento do parto. Então, ele passa pelo pediatra, o pediatra faz toda a avaliação e depois ele vai para o osteopata. Um bebê que nasce de cesárea, ele já necessita de algumas técnicas que devem ser feitas nas primeiras horas. Isso não é uma realidade no nosso país. Quando a gente tem aula com esses professores, a gente comenta que isso não existe em nenhum lugar ainda no nosso Não, país. sem dúvida, é uma pena, né? A osteopatia não está na prática do É uma SUS, pena. né? Nas terapias integrativas, né? Ainda não conseguimos. A, a, é uma luta muito grande para isso acontecer. E é difícil o osteopata, entre aspas, ir nesse local, no SUS, porque o que acontece é que o valor que o SUS paga para a profissão de base, que é a fisioterapia, não vai atrair esse profissional, porque dentro da realidade financeira do fisioterapeuta, o osteopata, ele tá muito mais acima do valor do seu trabalho. Valor eu falo financeiro mesmo. Então isso acaba não sendo um atrativo. Vai ser muito mais um trabalho. Eu vejo isso aqui na minha cidade. A gente tem, em média, quando vem os nossos alunos para a residência aqui, 1.200 atendimentos por semana na clínica escola. Aí sim a gente faz um trabalho voluntário, né, de graça, totalmente nem vinculado ao SUS. Ah, muito bom. Perguntaram aqui, doutor, sobre refluxo. Acho que é uma das coisas que eu tenho mais experiência no consultório com osteopatia, né? Porque
A Uhum. gente, assim, né, olhando pela parte pediátrica, né, a gente tem um refluxo fisiológico, que na maioria das vezes não precisa de tratamento, a criança regurgita, mas é um regurgitador feliz, a criança ganha peso, não é uma criança irritada. E aí a gente aprende, a gente lê que na maioria das vezes, quando não é refluxo fisiológico, geralmente o refluxo patológico está associado a alergias alimentares, a problemas gastrointestinais mais sérios, e o refluxo em si fica Uhum. meio obscuro, né? Meio no meio, assim. Tem muita criança que ganha peso Uhum. bem, mas fica muito irritada, sofre muito com refluxo, se joga para trás depois de mamar, é muito sintomática, né? E essas crianças Uhum. respondem super, super bem. Eu fico impressionada. Fala um pouquinho pra gente do refluxo. Olha, eu estou aprendendo muito ainda estou nesse processo, né? Comparado com os meus professores que têm 20, 30 anos, porém o refluxo é uma das principais queixas que chegam ao meu consultório, né? O que eu ouvi e faz sentido para mim de uma osteopata francesa chamada Claudine Aregon, ela falou assim: existe uma grande diferença para os osteopatas em duas palavras que a gente tem que seguir, né? O que é normal e o que é comum, né? Então, eu não posso falar, a minha visão, né, que existe um refluxo fisiológico, porque isso não é normal, isso é comum acontecer, mas normal não é. E existe uma linha hoje crescendo muito, principalmente em Madrid, de de uma fisioterapeuta, de uma osteopata, que trata muito, que correlaciona muito isso aos reflexos intrauterinos e reflexos primitivos. Então, as mamães que, que colocam o seu filho de barriga para baixo, desde. Eu estou falando isso e eu falo muito no meu Instagram isso, né? Mesmo que o seu filho tenha problemas de refluxo, a imaturidade do sistema gastrointestinal está relacionada tanto ao refluxo como à cólica. E o que você pode fazer, já que o movimento do bebê é crucial para o desenvolvimento gastrointestinal, é você dar estímulos diferentes da posição que ele cortou. Estão Voltou. ouvindo? Acabou rapidamente, mas já voltou. Pessoal? Eu tô te ouvindo bem. Então, esses estímulos para desenvolvimento do sistema gastrointestinal é muito importante. Por exemplo, o bebê tem a tendência, tanto no par, tanto dentro da barriga da mamãe, como depois que ele nasce, em ficar no movimento de flexão, né? Curvadinho assim. E esses movimentos que começam dentro da barriga da mãe, que são os reflexos intrauterinos e os reflexos primitivos, eles participam de maneira direta para o desenvolvimento do sistema gastrointestinal. O movimento, ele participa de todo o amadurecimento, não só do sistema músculo-esquelético, que para a grande maioria era só isso, mas o movimento de engolir, de tudo, de se movimentar, esticar o braço. Quando eu faço esse movimento, por exemplo, no Moro, vai existir tensão, vai existir movimento no esôfago, em todos os sistemas, porque o corpo do bebê, assim como o nosso, é uma unidade e ele é indivisível. Quando você coloca esse bebê de barriga para baixo, que ele tem que fazer essa forcinha para olhar, mesmo ele não tendo controle, que tirar o narizinho da cama, por exemplo, isso vai auxiliar nesse desenvolvimento. Mamães que têm que fazer, por exemplo, repouso durante a gestação orientada pelo médico, é claro, para segurar essa gravidez. Bebês prematuros, eles têm essa incidência maior e essa necessidade desses movimentos para estimular esse trato gastrointestinal a se desenvolver de maneira mais rápida. Então, essa é uma dica que eu dou para as mamães. E, além disso, o que a osteopata faz de maneira específica no consultório é tratar tudo que se relaciona com o estômago, por exemplo. Eu preciso tratar o sistema crânio-cervical, porque dali vai sair o nervo vago do forame jugular. Ele vai ter que percorrer um caminho até chegar ao estômago, e esse caminho tem que ser do osteopata, né? Todo esse caminho. E aonde ele pode sofrer encarceramento, tensões que comprometa o,
o comando ou a comunicação do cérebro e órgão. E depois eu trato também da cadeia laterovertebral, que é a coluna torácica, que é onde sai o nervinho que comanda as válvulas. Eu preciso tratar isso. É muito comum a gente encontrar no bebê, quando eu palpo com 2 dedos de maneira sutil, restrições na coluna que estão associadas a esse refluxo. E parece um passe de mágica. Eu acho que os resultados que você indica para a osteopatia com refluxo, que fala assim, nossa, fui lá 2 vezes, uma consulta já mudou tanto assim. É quando a gente encontra esse tipo de disfunção e corrige, o corpo é capaz de se autorregular. Autocurar, né? Autocurar, que é um princípio, né, filosófico da osteopatia. Muito bom. Perguntaram aqui se alguma medicação durante a gestação pode ter a ver com refluxo. Eu desconheço, nunca li nada na literatura em relação a medicações da mãe. É claro que as medicações maternas podem, por exemplo, influenciar a microbiota intestinal da mãe. Isso pode ter uma influência em doenças gastrointestinais, né? Então, se a mãe toma, por exemplo, muito antibiótico durante a gestação, se a mãe tem, por exemplo, candidíases, infecções fúngicas, então ela tratou várias vezes, isso pode ter regulado a microbiota. E aí, consequentemente, a microbiota do bebê vai estar alterada também. E isso pode predispor ao refluxo. Agora, uma medicação específica que cause refluxo no bebê, eu desconheço. Eu não sei se o senhor já ouviu Eu falar de também. alguma coisa. Desconheço também. Aí a Jéssica perguntou que o bebê está sofrendo com gases e cólica. Inclusive, cólica, acho que a gente pode falar de osteopatia, mas eu vi um vídeo seu muito interessante e eu falo exatamente a mesma coisa para as minhas mães relacionadas à alimentação durante a cólica, né? Alimentação materna. E aí eu sei que, assim, muitos perfis, muitos pediatras, muitos obstetras que acabam falando, não se preocupa, o que você come não vai influenciar em nada da cólica, o que a mãe come não dá cólica. Mas aí eu fico pensando e estudo muito isso, né? E falo para as mães, se a nossa alimentação influencia em tudo na nossa vida, né? Se influencia no nosso sono, no nosso humor, na nossa pele, no nosso intestino, na nossa disposição, como é que a nossa alimentação não vai influenciar no leite materno? Então, é claro que a gente não quer levar extremos, né? A gente não quer fazer grandes restrições, porque a gente sabe que a mãe já está numa fase de bastante privação de sono, já está passando por um período de adaptação difícil. Mas sim, gente, a alimentação influencia na cólica, não tem outro jeito. Eu vi o seu vídeo e falei, tem tudo a ver com o que eu falo. Sim, eu não. Não, e o que você fala e o que eu também prego é ciência, né? Então tem a nossa visão ela está embasada cientificamente Vazada, por, claro. por diversos estudos, não é um achismo, não. Isso participa, tanto você vê na sua realidade clínica, eu também vejo na minha. Eu não consigo, diante das cólicas, desconsiderar as intolerâncias e a alimentação da mãe também, né? Não só a intolerância da mãe. O que eu aprendi uma vez, só para exemplificar, foi que existe um teste que é muito feito nos Estados Unidos, chama VEGA, né? É um teste que analisa a intolerância alimentar da mãe, né? Às vezes não é só o leite o vilão, pode ter outros alimentos que a gente pode correlacionar. E também o pediatra pode, que eu peço muito essa ajuda para os pediatras que me indicam, suplementar de maneira não tão invasiva, né? Suplementar a mãe para melhorar, como glutamina é uma possibilidade, probióticos são outras possibilidades. Então, como não cabe a mim, eu sei o meu limite, aí eu encaminho o pediatra, olha, eu gostaria que você fizesse esse tipo de abordagem e levasse em consideração a isso. O que acontece aqui, Marina, aqui tem pediatras que não correlacionam isso, e quando eu falo ou escrevo, mando uma solicitação, é a mesma dificuldade que você tem aí, né? Não, com certeza. Assim, eu acho que é uma medicina nova, mas não é tão nova assim, né? Já tem muito estudo há muito tempo. É que as pessoas são resistentes, né? Eu faço a suplementação individualizada no meu consultório, inclusive, assim, dá para suplementar glutamina nas crianças, às vezes, dependendo da idade, dá para suplementar criança, dá para usar probiótico em alguns casos, né? Não é para todo mundo, mas dá para usar.
A gente precisa olhar para o intestino da mãe, a gente precisa olhar para a alimentação da mãe. Então a Jéssica está falando, ó, a alimentação já está bem restrita. Jéssica, a gente precisa ver o que você está comendo, né? Não é restrita, tira tudo, não come nada. A gente precisa ver exatamente o que provoca cólica no seu bebê. Então, para falar assim do mais comum que eu vejo, é uma alimentação inflamatória, né? Cheias de conservantes, corantes, alimentos industrializados. O leite, a gente sabe que pode ser um vilão, né? Não é sempre que acontece. Então, tem mães que tomam leite e o bebê não tem nada e não tem problema nenhum. Mas o leite, Uhum. assim, vale a pena a gente fazer um teste. Gente, é por muito pouco tempo, né? Se o bebê tá sofrendo tanto com cólica, é por pouco tempo. As cólicas vão passar, sim, mas a gente pode Uhum. facilitar o caminho, né? Tem muitos alimentos, os chamados FODMAPs, né? Os fermentadores que podem provocar. Então, alho, cebola, brócolis, repolho. Algumas mães têm intolerância a glúten também, então é uma coisa. A gente não tira tudo de uma vez, a gente vai vendo, analisando a alimentação da mãe, vendo o que é mais presente, fazendo um diarinho alimentar. Não é para sair tirando tudo, de jeito nenhum, mas tem Sim, muita coisa para comer de forma super saudável, sem precisar incluir esses alimentos e a gente tentar melhorar as cólicas do bebê, sim. sim. Eu sempre falo assim, ó, o maior peso, né, é a imaturidade do sistema, né, e as intolerâncias alimentares que você come e passa para o seu bebê, né? Sim. E isso o pediatra pode te auxiliar. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, Marina, é assim, eu sempre falo isso nos meus stories, respondendo as perguntas das mães e tudo. Porque se você tem um estilo de vida, você vê a vida de uma maneira, não adianta você procurar um pediatra que vê a vida de uma maneira completamente diferente da sua. Se você se incomoda em ficar tomando remédio toda vez que você tem uma dor de cabeça, sem procurar o que está causando, ou você não vai procurar um pediatra, por exemplo, que Travou um pouquinho aqui. Mas concordo plenamente com o que o Dr. José tá falando, né? A gente precisa. Voltou, voltou. Parou na filosofia de vida. Voltou. sim. É, e você, Palmas para quando a você vai Fábio. escolher um profissional, quando você vai escolher um profissional que vai tomar conta do seu bebê, hoje as redes sociais é muito fácil. Você olha, essa pessoa tem a característica minha. Você foi numa consulta, percebeu que a condução do tratamento do meu bebê vai ser só essa, você pode mudar, né? Você não precisa ficar preso a uma visão de saúde e doença diferente da que você imagina que é certo, né? Sem dúvida. Não, assim, não é para todo mundo, né? Isso aqui. Tem gente que não quer, não gosta, não tá disposto e prefere dar Uhum, remédio, né? Tem várias mães uhum. no meu Instagram que falam: ah, o pediatra prescreveu Luftal de horário todos os dias e de pirona todos os dias. Eu tô usando de pirona de 6 horas, Luftal de 8 em 8, e ele falou que ia prevenir as cólicas. Daí você fala, nossa, né? Você tá dando uma medicação analgésica para uma criança tão imatura, para uma criança que tem risco de fazer tantos efeitos colaterais, tratando uma doença que não é doença, mas uma coisa fisiológica, mas que tem tanta coisa para fazer, né? Tem recurso da Uhum. osteopatia. Falo muito sobre higiene natural no meu Instagram, falo muito sobre exercício, sobre massagem, sobre banho de ofurô quentinho, essa questão do movimento que você falou, acho que é super importante, né? Tem Uhum. mãe que deixa o bebê no carrinho ou na cadeirinha de balanço o dia inteiro, né? A criança fica, o recém-nascido fica o dia inteiro lá assim, ó, estatalado e Exatamente. não se mexe. Exatamente. E Então tem muita isso coisa para contribui de fazer. maneira direta com isso contribui de maneira direta com tudo, né? Com eu atendo, teve um dia, eu vou até dividir com você esse caso clínico, que uma mãe com uma condição financeira muito grande, né, foi fazer um enxoval nos Estados Unidos e tudo que ofereceu para ela, ela pegou, né? E esse bebê chegou no meu consultório com cólica, refluxo e ainda novinho, né? Aí a mãe começou a me mostrar como que eu falei, como que você dá banho no seu bebê, para eu entender se esse desenvolvimento, porque ele nasceu de maneira prematura, mas como que você dá banho para eu entender se ele tem esses estímulos ao contrário do que ele passou, né?
desse tempo de nascer prematuro e tudo. E a mãe tinha na banheira dela, que é uma coisa que eu nunca vi, um negócio que enchia assim, e o bebê parecia que estava num spa. Ela falou assim, nossa, ele não se mexe, ele deita assim, se for uma cadeira de piscina, aí ela falou assim, ele fica aqui, Sei. daqui vai pro carrinho dele, ele não tem estímulo nenhum de extensão. Então, Verdade. isso deve ser analisado, porque se você não dá os estímulos, essa maturidade vai demorar mais tempo para aparecer. Você pode ter bebê com 5 meses que tem o sistema imaturo ainda, porque não teve os estímulos, a história gestacional da mãe, ela teve que fazer um repouso prolongado, ou esse filho é prematuro. Então, eu devo levar em consideração para quando eu for fazer o meu tratamento, que a osteopatia é isso, né? Ela trata de distúrbios funcionais, né? Eu preciso encontrar disfunções que se tornaram obstáculos para o processo de autorregulação, de autocura do bebê. Eu posso ter isso com uma compressão de um nervo, eu posso ter isso com uma tensão diafragmática que interfere na vascularização do intestino. Então, tem muitas coisas que a gente deve analisar em bebês que têm cólica, refluxo, disquesia, por exemplo. Bom, essa questão diafragmática, inclusive eu escutei um outro osteopata falando sobre a provável compressão do esôfago mesmo, né? Ali no hiato. Se você Sim, solta a musculatura diafragmática, você descomprime e isso melhora o refluxo, né? Achei super interessante. quando você vê nos meus vídeos lá no feed, o bebê sentado e eu com a mão no tronco dele, eu estou fazendo essa avaliação Ah, que legal. diafragmática. E muitas vezes, quando você encontra, você proporciona essa sincronia de movimento, que uma cúpula ou outra tem uma tensão, você percebe que uma sobe mais ou desce mais que a outra. Quando eu consigo encontrar esse equilíbrio, parece que é um botão de desligar. O bebê faz tum, dorme, e eu passo todo o tratamento com ele dormindo, e depois eu entrego para a mãe, eu acordo o bebê, claro, mas ele dorme durante os tratamentos. É muito comum isso acontecer quando você trabalha o diafragma. Legal. Muito bom. A Flávia perguntou se cólica tem relação com o bebê ficar 5 a 6 dias sem evacuar. Acho que é uma coisa que a gente vê bastante, né? Tem, né, a pseudo-constipação do lactente, que fala nos livros que a criança pode ficar até 10, 14 dias sem Hum, evacuar. Eu acho meio absurdo ficar esse tempo todo sem evacuar, né? Assim, eu sei que o leite materno, né, tem uma altíssima taxa de absorção, então muitas vezes o bebê vai ficar 1, 2 dias sem evacuar. Mas a questão toda aqui é relacionada ao desconforto, né? Então, assim, não é normal um bebê ficar 10 dias sem evacuar e ter desconforto, ter distensão abdominal, ficar irritado, ficar choroso. É comum, uhum. mas não é normal, né? Exatamente. Frequência, mas não é normal. Então, dá pra gente atuar. A osteopatia pode ajudar também, mas tem bastante coisa que dá pra gente fazer, né? Primeiro, ver essa questão da alimentação da mãe, essa questão da movimentação, a questão da massagem, bicicletinha, estimular esse bebê. A prática da higiene natural, que é outro capítulo aí que a gente pode fazer também. Só posicionar o bebê, né? A gente retifica o reto e o bebê tem muito mais facilidade para fazer suas eliminações. A suplementação adequada muitas vezes ajuda muito, né? Se a gente faz uma suplementação da mãe, o ômega 3 ajuda Uhum, bastante no intestino, vitamina D em dose uhum. correta. Então tem bastante coisa pra gente fazer para melhorar, né? Não só usar Sim. supositório, gente, não é normal uma criança precisar de supositório para evacuar. Não é normal precisar do estímulo anal para precisar evacuar, né? E as mães acham normal, 3 dias Uhum. sem evacuar, vou colocar um supositório. Isso causa um trauma na criança que elas nem imaginam, né? Que a criança depois tem dificuldade de desfraldar, tem síndrome das eliminações, tudo isso porque a criança ficou lá com supositório durante a infância. Então, tem muita coisa pra gente mexer, né? Tem muita coisa para a gente mexer, muita. E quando a gente, durante a avaliação, encontra disfunções, tanto no diafragma respiratório como no diafragma pélvico, e principalmente no plexo lombosacral, isso deve ser corrigido pelo osteopata. Porque quando você corrige um problema mecânico, quando eu falo mecânico é físico, uma compressão de um nervo, uma tensão, aumento de densidade visceral, quando a gente corrige isso, ele vai responder melhor até no tratamento que o pediatra propôs para a mãe, né? Entendi. Então, a alimentação melhora. Eu não posso desconsiderar os desequilíbrios físicos, né, deixar de lado, e desconsiderar o ambiente, que é a percepção que você acabou de ver, os traumas emocionais que o bebê tem, que pode também comprometer a função.
e ficar dando só químico, né? Achando que a solução do bebê, desconsidero os traumas físicos, né? Os emocionais, eu vou ficar tratando só com químico. Algum Isso não químico. faz sentido, né? Principalmente assim, como é que eu vou tratar um problema químico, um problema físico com um químico? Não, É não, verdade. não faz sentido, não é? Sim, sem dúvida. A Ana Carol aqui deve ser sua paciente. Ela falou que começou a fazer as suas massagens e o bebê já tá evacuando sem espremedeira. Tá vendo, gente? Eu coloquei uma sequência, Marina, no meu. Eu não imaginava. Eu gosto muito de desenhar. Esse pé aqui atrás é do que eu que desenhei, inclusive eu vou mandar para um seguidor que ganhou esse quadro. Eu gosto Ai, muito de desenhar anatomia, tudo, sabe? E, e eu nossa. desenhei uma sequência de 4 massagens, uma sequência de 4 massagens, e coloquei no meu Instagram, despretensioso. Cara, você não tem noção tanto de A repercussão. compartilhamento que teve. Que E quanto de legal. feedback da mãe, falou assim, ó, faça primeiro essa. Eu dei essa sequência, sabe? E o resultado foi muito legal. Tem muitas mães sendo ajudadas por essa sequência de massagem aí. Eu fiquei Nossa, muito vou olhar contente. para colocar para os meus seguidores também. Excelente. Acho muito bom. Nossa. E Eu vou doutor te José, marcar lá para você ver. me marca, eu quero ver. Eu tô consumindo o seu conteúdo aos poucos, tem bastante coisa, né? Mas é muito bom. Sim. E quando que você indica, assim, pensando numa profilaxia mesmo, pensando, meu bebê não tem nenhuma queixa, quando que eu devo procurar osteopata? Olha, o- todos os primeiros. Vou dar um exemplo desse livro que eu gosto muito aqui, que são dois osteopatas, uma osteopata uma mulher e um homem alemão. Eles falam muito isso no início do livro dele. Praticamente toda a introdução fala, né? Não é necessário um bebê ter um problema para procurar um osteopata, né? Essa visão, até para os adultos, é uma visão muito cultural nossa. Quando os meus professores, quando eu faço cursos avançados, por exemplo, vou dar um exemplo de adulto, com hernia de disco, o paciente que me procura travada, coluna ruim, lombalgia, a maioria dos meus pacientes chegam assim no meu consultório. Ou cólica, lombalgia, dor de cabeça. Ele precisa ter um problema para chegar. E quando o professor de fora vem aqui, a gente fica falando, e isso para isso? Essa técnica é indicada para ele, fala assim, peraí, a osteopatia não é assim. É comum nos outros países desenvolvidos, o osteopata, o paciente, tanto bebê como adulto, ele visitar o osteopata a cada 60 dias, né? Dependendo do teu ambiente, uma vez por mês, se você pratica atividade física com frequência, você pode ir mais. Então, o bebê ele não necessita ter um sintoma, uma doença, para ele procurar um osteopata. Os artigos dizem que, os livros, né, do osteopata falam 8 em cada 10 bebês precisam dessa consulta, porque, por exemplo, ele pode ter uma maloclusão, uma assimetria e não ter sintoma nenhum, né? E lá na frente vai fazer toda a diferença você tratar o crânio de um bebê que ainda está tudo molinho e você, entre aspas, consegue modificar Ai, muitas coisas. bom. E aí, então, na primeira semana de vida, sim? Sim, aqui em Prudente eu recebo muito Tá. bebê na primeira semana de vida, eu recebo bastante. Então, já marca o pediatra e já marca o osteopata também, né? Nasceu, É, você já tem o contato. sim. A Lilian perguntou aqui, ó, se dificuldade para dormir, se isso pode ajudar. Pode ajudar muito. Deixa só explicando para vocês, seguidores, o sono está muito relacionado. A principal causa são os problemas orgânicos, né? Se o bebê vai acordar por algum desconforto, alguma dor, seja ele cólica, refluxo oculto, gases. Então, a osteopatia, eu vou resumir para ficar bem legal para vocês. A osteopatia é é uma, uma intervenção não medicamentosa que auxilia no desenvolvimento dos sistemas e na função desse sistema. Então, é uma opção não medicamentosa de tratamento dessas causas orgânicas. Se o seu bebê acorda por cólica, por exemplo, a osteopatia é uma opção, né? Se o seu bebê está acordando por uma disfunção cervical, que ele mantém a cabecinha assim, e quando ele vira para o outro lado dói, a osteopatia é uma opção, né? A gente tem que olhar para essas causas orgânicas e para uma coisa que o pediatra fala muito bem, são os saltos de desenvolvimento, né, que também pode estar relacionado ao despertar do bebê. Sim, sim, sem dúvida. É,
assim, distúrbio do sono do bebê é a coisa mais comum que tem, né? Na verdade, a maioria nem é distúrbio, é expectativas surreais dos pais de acharem que o bebê vai dormir, né? A gente Não sabe é que uma realidade, né? a gente sabe que é bem diferente, né? O ciclo do sono do recém-nascido para o ciclo do sono do adulto. Então, às vezes, a gente tem que alinhar um pouquinho das expectativas. Mas eu costumo dizer assim que informação, acho que é o principal remédio para melhorar o sono, né? Entender o sono do bebê, entender como Isso. vai funcionar, alinhar a Uhum, casa, né? Então, mudar a uhum, rotina da casa, apagar a luz, a televisão, ficar uhum, tranquilo, mudar o uhum. ambiente. E aí tentar identificar exatamente o que está atrapalhando esse sono, né? Muitas vezes é um bebê que não faz as sonecas durante o dia, a mãe acha que ele está entediado, fica lá chacoalhando o bebê e na verdade ele está com sono, precisa dormir. É um bebê que não se expõe à luz solar, né? Fica trancado dentro de casa o dia inteiro, não tem exposição à luz, não olha para o sol, não tem Uhum. esse estímulo da produção dos hormônios responsáveis por regular o nosso sono, né? Tem muita coisa que pode ser melhorada, mas pensando nas causas orgânicas faz todo sentido, né? Se o bebê tem um desconforto, um incômodo, a osteopatia Sim. vai ajudar. E é o que você falou, Uhum. assim, é sempre uma terapia adjuvante a outras, né? Não exclui, não é porque Sim. você vai no osteopata que você não vai fazer outros tratamentos ou que você vai procurar outra ajuda. E às vezes, por exemplo, são raros os refluxos que eu tenho que tratar no consultório. A maioria das vezes eu não preciso dar remédio, mas em alguns casos eu preciso. Porque a criança está perdendo peso, porque a criança está muito irritada, porque a criança está com dificuldade de se alimentar, de dormir. Então, às vezes, a gente precisa fazer um tratamento medicamentoso, mesmo que seja por um período curto, né? E não impede que Uhum. a paciente procure outras terapias que vão ajudar também, né? É, com certeza. E se a gente morasse perto, a gente ia ter muito mais paciente em comum. É verdade. O senhor atende em Prudente, em São Paulo, e vai E, começar no Rio, né? é, eu pretendo, né? Só que meu bebê faz um ano domingo. A minha mulher não Ai, está gostando muito dessas viagens, não. tá Mas ficando eu fora de casa. pretendo. É. Ai. Se você Uma vier coisa para importante. Campinas, tá Uma, convidadíssimo para atender meus pacientes. então, tá bom. Uma coisa importante que eu falo muito para o osteopata, para os alunos que eu tenho de osteopatia, que existe um sistema que você deve tratar sempre nos bebês que acorda de hora em hora, que não dormem meia-noite, que é o sistema linfático. O sistema linfático, principalmente o sistema linfático que está lá nas glias do cérebro, a gente, a gente trabalha de maneira muito eficaz e eu peço algumas coisas para a mamãe fazer em casa. Então, esse sistema linfático ele deve ser trabalhado nos bebês que não dormem bem, porque durante o sono é isso que vai ativar a liberação e a drenagem de muitas toxinas que vai limpar o cérebro, entre aspas, do bebê durante o sono. E esse bebê que não tem um sono bom, isso persiste e vira um ciclo vicioso. Eu sempre falo assim, tem até um post no meu feed, que imagina que o que a mamãe pode fazer em casa, uma dica, tá? Imagina que você pega a cabeça do seu bebê e jogue azeite nela todinha, tá? E agora você precisa limpar esse azeite. Você não vai limpar esse azeite assim, né? Você vai pegar o dedo assim, o maior tampando a maior parte do tecido possível e vai jogar para dois grandes linfonodos que estão logo à frente da orelha e atrás. Eu falo que esses linfonodos são os ralos que vai drenar essa cabeça. Eu aprendi essa técnica com um osteopata alemão muito renomado, autor de mais de 20 livros aí. Eu faço muito isso no consultório, né? Mas eu ensino a mamãe a fazer essas técnicas quando o bebê está mamando, ela poder limpar ou drenar essa linfa que está presente no crânio do bebê para o lado direito e depois para o lado esquerdo quando ele estiver mamando. É uma opção muito boa de você jogar entre aspas, esse azeite, limpar isso jogando para frente da orelha e atrás. São os dois grandes ralos e às vezes a tua mão é como se fosse uma massagem para o intestino, é uma massagem para o crânio também, que vai ajudar o sistema linfático aí. Eu passo muito e o feedback é muito legal das minhas seguidoras que fazem isso com o bebê. Ai, nossa, muito bom saber. Também quero aprender essa daí. Perguntaram aqui então sobre bebê tomar lactobacilos todo dia, 2 meses.
FOLV. Isso depende muito de cada criança, tá? Não tá indicado usar probiótico para todo mundo. Tem criança que não precisa, tem criança que usa probiótico e piora. Então, assim, não tem uma resposta certa, principalmente as crianças que estão inflamadas, as crianças que estão com muco nas fezes, sangramento. Tudo isso pode atrapalhar. O probiótico pode ser uma bactéria do mal lá dentro. Então, precisa de uma avaliação individualizada. Perguntaram se a posição da mãe, isso eu acho que eu vou deixar para você responder. A princípio, minha resposta é não. A posição que a Ah, mãe dorme pode interferir no desenvolvimento do bebê. Pelo menos hum, para a parte médica, não tem nada, não, nada não escrito. interfere. Não interfere. Não interfere, fique tranquilo. O que interfere é você ter uma gestação, isso sim, uma gestação onde você não pratique exercícios, caminhada, pilates. Quanto mais movimento você fizer durante a sua gestação, maior vai ser a integração de alguns reflexos que começam durante a gestação e vão se integrar no terceiro, quarto, quinto, sexto mês de gestação, isso é de nascimento. Isso é muito importante. Bebês, mamães ativas, principalmente falando de imaturidade do sistema gastrointestinal, os bebês sofrem bem menos. Sim. Não só isso, né? Tem 1 milhão de benefícios, né? Uhum. Menor risco de diabetes gestacional, menor risco de parto prematuro, pré-eclâmpsia, muito benefício. Então, se você está gestante, bora já fazer exercício físico. E precisa fazer exercício físico de verdade, não é só caminhar em volta do quarteirão, não. Precisa fazer exercício É. resistivo, né? Porque senão a mãe acha que caminhar tá suficiente. Claro que caminhar faz bem, mas dá para fazer mais coisa também. E você atende adultos também, José? Ou só agora está focando mais em criança? Então, eu atendo adultos também, mas consequentemente, né, por essa exposição pediátrica aí, tá, aqui em Prudente está meio a meio. Em São Paulo, por exemplo, 100% dos meus pacientes são bebês, né? Bebês. Mas Não, aqui em Prudente eu ainda atendo bastante adultos. muito bom. E aí, depois que o bebê vai na primeira semana, depende do caso, você indica um retorno logo? Como é que funciona? Sim, na maioria das vezes eu acabo tratando o bebê uma vez ao mês, tá? Tá. Aí, em alguns casos, a cada 15 dias. Porque os efeitos das técnicas que a gente aplica, ele pode aparecer depois de uma semana. Então, como a gente também, assim como você vê a prática médica individualizada, cada bebê tem uma história, tem um ambiente, tem uma história de gestacional. Então, tem bebês que eu estou em contato com a mãe, eu falo, ó, pode trazer, não precisa respeitar esse um mês, traz antes. Mas a maioria, sim, é uma vez por mês que eu atendo. É o suficiente, porque a resposta pode acontecer na terceira semana. No bebê, as coisas são muito mais intensas, as técnicas, por mais que sejam sutis, quando você mexe num crânio do bebê que ainda não está com uma formação completa, é muito, entre aspas, invasivo, né? É muita informação. Você mexer num temporal de uma orelhinha que está aberta ou está fechada, eu vou normalizar a rotação desse temporal, está relacionado a praticamente 7 nervos cranianos, com todo o comando da musculatura cervical. Então pode acontecer muitas coisas durante esse tempo aí. E outra coisa importante, Marina, que eu não posso deixar de falar, que eu recebo muito no meu Instagram, você indica um osteopata em tal região, você indica um osteopata em tal. Quando eu acabo indicando um osteopata, é porque eu confio nele, porque eu sei que ele estudou, porque no Brasil ainda, diferente dos outros países, tem muita gente que faz 1 ano, 2 anos de osteopatia, que são 5 ou 6, e tem mais a parte pediátrica, e já sai falando e atendendo, e tem muitos osteopatas surfando essa onda aí, que a osteopatia está em evidência hoje, né? E falando que atende e fazendo umas barbaridades, né? Estralando o bebê, fazendo coisas. São coisas que você deve ter segurança e procurar saber da vida profissional dessa pessoa para você indicar. Você não vai ter essa segurança em qualquer profissional. Nossa, isso é muito sério, né? Porque não dá pra gente. E talvez não seja tão regulamentado quanto outras profissões, por ser uma coisa mais. Não tão recente, né? Mas eu imagino que a regulamentação não seja tão rigorosa, né? Não, a regulamentação é rigorosa. O problema é a fiscalização. Porque, Ah, por tá. exemplo, você tem que ter um título de especialista, assim como você tem que passar em prova prática, análise de currículo, para você ser especialista, prova teórica, é um nível de exigência grande,
mas ninguém fiscaliza se você tem ou não o título, entendeu? Sim. Esse é o problema. A doutora Natália Crispim está aqui. Gente, é uma Ah, eu sei quem que gastropediatra é. também. Ela Excelente. conhece muito a osteopatia. O Vitor, com o Adalberto, trabalha muito com ela, são meus amigos, assim, também duas O grandes Vitor é de Rio referências. Preto, né? É, Eu vi a live da Nath com ele também, sobre é, osteopatia. são duas grandes referências na osteopatia. Ai, que ótimo. Doutor José, a última pergunta que me mandaram aqui em relação a torcicolo. Torcicolo, tanto torcicolo posicional quanto congênito. Tem benefício osteopatia? Tem muitos benefícios. Existe, lógico, uma avaliação detalhada para você saber o limite teu, né? Senão você tem que saber avaliar para você dizer, olha, eu posso ir até aqui. Quando tem essas características durante a avaliação, você pode indicar para o neuropediatra, mas a grande maioria dos torcicolos, inclusive os congênitos, tem tratamento osteopático. Alguns não, mas a grande maioria tem. Isso envolve a sutura occipitomastoide, que é aqui na nuca, de onde sai um nervo importante, que é o acessório que comanda a ação desses músculos aqui na lateral do pescoço. Então, principalmente os torcicolos que têm a simetria de orelha, você vê que atrás da orelha está mais afundadinho, ou uma orelha mais aberta do que a outra. Isso é um indicativo que o osteopata vai poder te ajudar de maneira efetiva diante desse torcicolo congênito ou posicional. Legal. Não, muito bom saber que tem outras E tem alguma outra das que a gente não falou que são mais comuns assim no seu consultório, de queixas, além da disquesia, refluxo, sono, torcicolo, plagiocefalia, tem muita coisa. Já é bastante. Já é bastante, né? Mas as campeãs são essas aí, cólica, refluxo, cólica, disquesia e sono. São os que mais me procuram assim. Torcicolo nem tanto, mas procuram mais perto dessas nem tanto. Ah, legal. Não, acho que já vai dar uma hora aqui, estamos acabando nosso tempo, mas queria agradecer muito a sua presença, foi muito legal. Acho que o pessoal aproveitou também. Obrigado por ter cedido seu tempo. Sei que você tem filho pequeno, correria dos atendimentos, né? Não, já está dormindo faz tempo. Ó, uma boa higiene do sono. Ó, e eu que agradeço, eu fico muito feliz em ter profissionais como você, mesmo distante de mim aqui, da gente poder trocar paciente, mas pessoas que enxergam a vida, enxergam o bebê dessa maneira. A sociedade em si, Campinas e toda a região de Campinas está muito bem servida de atenção, né, para esses pequenos. Eu fico muito contente em poder falar para você e para os seus seguidores. E de antemão, ó, como a minha internet falhou um pouco, agora eu que vou fazer o convite para você participar de uma live comigo no meu, tá? A gente volta a falar tudo isso de novo e eu gostaria muito de fazer muitas perguntas para você, para posicionar os meus seguidores. Inclusive, eu tenho muitos alunos, né, que são fisioterapeutas, osteopatas, para eles entenderem um pouquinho até onde ele pode ir, qual é a participação do médico. Eu gosto muito disso e eu gostaria de contar com a tua presença também. Não, pode contar sem dúvida. Estou à disposição aí, sempre presente aqui nas redes sociais para levar informação para o pessoal. Acho que é muito importante, né? Hoje em dia as pessoas têm o privilégio de acessar grandes especialistas como o senhor. Às vezes não tem acesso na cidade, mas tem acesso à informação e essa informação já adianta em muita coisa, né? Já dá para fazer muita coisa, dá para procurar um profissional qualificado, já dá para procurar um profissional que tem esse olhar diferenciado para a criança. Eu acho que isso é fundamental. E a gente que trabalha com criança sabe o quanto que a pediatria é uma área preventiva, né? De doenças no futuro, lá na frente. Então, acho fundamental a gente trabalhar e promover a saúde das crianças, né? Isso aí. Obrigada, muito obrigado, de verdade, viu? pela sua participação. E conte comigo para a live no seu perfil. Vai ficar gravado. Então, tá bom. Gente, obrigado, viu? Obrigadão pela participação. Vou deixar gravada. E até mais. Boa noite. Até mais. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Gente, muito obrigada pela participação de todos. A live vai ficar gravada lá no Instagram, lá no IGTV. Então, vou deixar essa conversa lá. Para quem tiver perguntas, pode mandar lá no meu Instagram ou pode ir lá no Instagram do Dr. José Eduardo também, que ele sempre abre caixinhas para tirar dúvidas. E queria fazer um convite para vocês
que semana que vem vai começar uma série de lives que a gente vai falar do bebê recém-nascido, do bebezinho pequeno. A gente vai falar sobre o choro do bebê, o sono do bebê, as cólicas, gases, um pouquinho mais do que eu falei aqui, aprofundado. Então corre lá no Instagram, que é só você precisa se inscrever para esse evento, tem o link lá na bio. E queria convidar todos vocês para participar então das lives, vai ser no dia 13, 15 e 18 de outubro, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, beijão a todos e até a próxima.